História do Brasil 1, texto 15. As causas e contexto da Conjuração Mineira. Kenneth Maxwell. As causas e o contexto da Conjuração Mineira. Este capítulo trata das causas e do contexto da chamada Inconfidência Mineira, designação de que francamente não gosto e que geralmente não uso. A palavra Inconfidência vem dos donos do poder e não da oposição. Vem da contra-revolução e não da revolução. E, enfim, deve-se sempre lembrar que o objeto de nossas comemorações é uma revolução frustrada, não uma repressão bem-sucedida. É bom que estejamos bem certos sobre isso. Este texto está dividido em 3 seções. A primeira tratará da conjuntura imperial, ou seja, o contexto regional luso-brasileiro e o colonial da conjuração. A segunda seção tratará do contexto regional, ou seja, a situação mineira, e finalmente discutirei um pouco sobre a conjuração, sua composição, as ideias e os motivos dos conspiradores. Vamos atravessar então muito esquematicamente da macro para a microhistória, dos condicionamentos socioeconômicos para as motivações particulares, das estruturas e conjunturas para as mentalidades e episódios. 1. A conjuntura imperial. Primeiro, os aspectos econômicos da conjuntura imperial, ou seja, as consequências do fim da Idade do Ouro para o sistema luso-brasileiro e o seu impacto sobre a política colonial de Portugal no Brasil. A crise do ouro teve início quase imperceptivelmente nos primeiros anos da década de 1760 e adquiriu impulso até alcançar repercussões de proporções catastróficas. A produção das minas brasileiras tinha começado a declinar. A exaustão do ouro aluvial, numa economia tão dependente do ouro brasileiro em setores específicos, tinha de produzir consequências de amplo alcance. A renda real do ouro mineiro caiu bruscamente. A cota de 100 arrobas de ouro, a obrigação principal dos mineiros do século XVIII com a coroa, fora satisfeita e excedida na década de 1750. No decênio seguinte, o quinto rendeu a média de apenas 86 arrobas de ouro. E entre 1774 e 1785 caiu novamente a média, agora para 68 arrobas. O impacto sobre a cunhagem de moedas foi imediato. As emissões monetárias portuguesas caíram mais de 50% nos anos da década de 1770. O colapso do setor do ouro teve dramático impacto sobre o grupo de interesses cujo canal de intercâmbio dependia desse produto, a vulnerável interconexão que ligava indiretamente os ingleses ao ouro, de Minas Gerais. Realmente, a redução do comércio britânico com Portugal atingiu o volume do catastrófico com o valor das exportações de produtos ingleses caindo para metade entre 1760 e 1770. O término da Idade do Ouro tanto teve aspectos positivos quanto negativos, pois a recessão produziu uma alteração no ambiente em Portugal que abriu importantes possibilidades ao governo do país. Posto diante da decadência geral das reexportações coloniais e do consequente declínio da capacidade de importar, mas com a demanda interna sustentada pela exportação de alguns produtos metropolitanos e coloniais, a substituição de importações era uma solução pragmática natural. A recessão antecipou e acompanhou o celebrado desenvolvimento industrial de Pombal. A cronologia é clara. 2 estabelecimentos manufatureiros criados no regime de Pombal, 80% foram autorizados após 1770. Embora a queda da produção mineira do ouro tivesse eliminado os meios de pagamento de manufaturas estrangeiras, o fumo brasileiro, a fonte principal de capital da oligarquia mercantil portuguesa, não fora afetado pela recessão. Além disso, estes mesmos interesses tinham, graças às suas conexões com as companhias monopolistas do Grão-Pará, do Maranhão e do Pernambuco, uma nova matéria-prima ideal para a substituição das importações, o algodão. Já que a necessidade tributária forçava o Estado a investir em fábricas, a conjunção do capital privado com o estatal era uma consequência natural, principalmente porque a aliança semelhante já fora realizada pelo mesmo grupo, visando objetivos nacionais das companhias monopolistas brasileiras nos anos anteriores à crise. Em consequência, figuras importantes da oligarquia mercantil portuguesa assumiram as funções de uma burguesia nacional industrial capitalista, constituindo um grupo com interesses enraizados na metrópole e no complexo comercial luso-brasileiro.
A produção crescente de manufaturas de algodão, quer o avanço tecnológico iniciava na Inglaterra, correção. A produção crescente de manufaturas de algodão, que o avanço tecnológico iniciava na Inglaterra, provocaria um súbito aumento da demanda de matéria-prima. Essa procura de algodão brasileiro favorecia cada vez mais a reciprocidade, mas, ao mesmo tempo, colocaria o Império Luso-Brasileiro definidamente na órbita de um novo grupo de interesses na Inglaterra, ou dos fabricantes de tecido de algodão de Lancashire, o que era, de todos os grupos ingleses, o de mentalidade mais agressiva e expansionista. A nova situação claramente tinha presságios de mudança política fundamental. Os franceses acreditavam lá pelos anos 1770 que, se ocorresse um novo ataque aos Bourbons franceses e espanhóis a Portugal, a Inglaterra contentar-se-ia provavelmente em garantir que o Brasil assegurasse uma virtual independência e mantivesse com ela uma conexão econômica direta. Na essência, o argumento francês era perspicaz e a nova situação era tal que só podia ser confirmada e agravada pelas mudanças mais profundas que estavam forçando a economia britânica, em rápida expansão, a buscar novos mercados e comerciantes ingleses a procurarem créditos a prazos mais curtos e intercâmbio com menores restrições. Para Portugal, a reciprocidade com a Inglaterra e a diversificação e o crescimento de contatos comerciais com a Europa davam lugar a pressões diametralmente opostas à oligarquia mercantil industrial portuguesa como mercadores de fumo. Sempre tinha estado inclinada para o continente e contra o comércio anglo-português. Como novos industriais opunham-se à abertura do mercado português e brasileiro aos produtos de algodão da Inglaterra, e como empresários do ramo do algodão estavam interessados no lucrativo comércio de reexportações, eram os que teriam sua oposição decididamente fortalecida a qualquer mudança do caráter exclusivo do sistema colonial. Os interesses dessa elite mercantil industrial metropolitana iam se tornando crescentemente incompatíveis com a política colonial notoriamente flexível do regime pombalino. Para Martinho de Melo e Castro, um dos ministros portugueses mais chegados aos interesses industriais da metrópole e, após a queda do Marquês de Pombal em 1777, responsável pela política colonial portuguesa, o remédio era óbvio. Proteger os interesses da poderosa oligarquia comercial metropolitana significava o abandono do flexível sistema pombalino e a implantação em seu lugar de um neomercantilismo mais rígido e efetivo. O afastamento da visão imperial ampla de Pombal, em 1777, colocou a política colonial firmemente na esfera dos interesses e dos preconceitos da metrópole. Em janeiro de 1785, o ministro Melo e Castro mandou instruções a todos os governadores da América Portuguesa proibindo fábricas e manufaturas. Nas suas instruções aos governadores, dizia então Melo e Castro que foi com estes todas as utilidades e riquezas dessas importantíssimas colônias ficarão sendo patrimônio de seus habitantes e das nações estrangeiras com quem eles a repartem e que Portugal não conserva mais que aparente estéril e inútil domínio nelas. Melo e Castro delineara com notável precisão a situação enfrentada pela metrópole em meados de decênio de 1780. As pressões divergentes advindas do crescimento das indústrias de substituição de importações, tanto na metrópole como no Brasil, desafiavam ideias básicas que amparavam todo o sistema nacional. Na década de 1780, o governo português estava diante de duas opções. Ou estas máximas clássicas do mercantilismo eram abandonadas, ou passavam a ser observadas mais estritamente. As medidas de Melo e Castro e suas atitudes seguiram claramente a clássica tradição mercantilista. O segundo aspecto importante na conjuntura tem a ver com as mudanças ideológicas ou de percepções, particularmente na colônia. Certamente havia algo de sólido no raciocínio em que se baseava a política colonial de Pombal. A heróica tradição brasileira de antagonismo às invasões estrangeiras nunca foi esquecida por ele. A luta de Pernambuco e da Bahia contra os holandeses no século XVII e as ações contra os franceses no Rio de Janeiro no século XVIII. Eram citadas seguidamente em suas correspondências diplomáticas oficial e privada. Precisamente, tais exemplos eram usados para justificar a ampla base local das instituições militares e administrativas da colônia sob o controle dos magnatas locais.
A histórica participação e mobilização dos brasileiros em sua defesa própria também eram gratuitamente apontada por Pombal aos ingleses, cujo governo enfrentava a revolta de seus colonos na América do Norte. Pombal observou em novembro de 1775 que as táticas dos anglo-americanos eram idênticas às dos pernambucanos. Os habitantes da América Inglesa estão atualmente copiando e seguindo o mesmo idêntico plano com que os bons vassalos portugueses de Pernambuco e da Bahia, de Todos os Santos, se propuseram a lançar, como lançaram fora daquelas duas úteis capitanias os usurpadores holandeses. Por uma formidável combinação de circunstâncias, o conflito aberto no interior do esquema imperial luso-brasileiro coincidira com o desmoronamento do sistema mercantilista da potência colonial europeia mais poderosa, a Grã-Bretanha. Entretanto, o fermento da inovação dentro do Brasil já estava levantando questões mais amplas que só podiam indicar a pertinência do exemplo das 13 colônias inglesas rebeladas no norte da América. As medidas repressivas portuguesas não podiam deixar de evocar no Brasil a alternativa lógica que a fundação dos Estados Unidos exemplificava de maneira brilhante e tentadora. Em outubro de 1786, Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, recebeu uma carta vinda da velha Universidade de Montpellier, assinada com o pseudônimo de Van Dyck. O missivista dizia ter um assunto muito importante a tratar, porém queria que Jefferson recomendasse um canal seguro para a correspondência. Jefferson fê-lo imediatamente em maio do ano seguinte, 1787, a pretexto de visitar as antiguidades de Nimes. Jefferson acertou. Em outubro de 1786, Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, recebeu uma carta vinda da velha Universidade de Montpellier, assinada com o pseudônimo de Van Dyck. O missivista dizia ter um assunto muito importante a tratar, porém queria que Jefferson recomendasse um canal seguro para a correspondência. Jefferson fê-lo imediatamente em maio do ano seguinte. 1787. A pretexto de visitar as antiguidades de Nimes, Jefferson acertou um encontro com Van Dyck. Jefferson comunicou a sua conversa com Van Dyck à Comissão para a Correspondência Secreta do Congresso Continental Americano. Eles consideram a Revolução Norte-Americana como um precedente para a sua, escreveu o embaixador. Pensam que os Estados Unidos é que poderiam dar-lhes um apoio honesto e, por vários motivos, simpatizam conosco. No caso de uma revolução vitoriosa do Brasil, um governo republicano seria instalado. Van Dyck José Joaquim Maia e Barbalho, natural do Rio de Janeiro, era estudante da Universidade de Coimbra. Jefferson respondeu a Maia que não tinha autoridade para assumir um compromisso oficial. Porém, uma revolução vitoriosa no Brasil, obviamente, disse ele, não seria desinteressante para os Estados Unidos. E a perspectiva dos lucros poderia talvez atrair um certo número de pessoas para sua causa, e motivos mais elevados atrairiam outras. Um relatório minucioso dos comentários de Jefferson chegou ao Brasil, levado por Domingos Vidal Barbosa, estudante em Montpellier. Vidal Barbosa era fazendeiro em Juiz de Fora, era um divulgador entusiasmado do que escrevia o abade Reinal, a ponto de ter o hábito de recitar trechos de memória. Realmente, Reinal influenciou muito o pensamento dos brasileiros de bom nível educacional na década de 1780. Sua Histoire philosophique et politique era já presença obrigatória nas bibliotecas da colônia, e um manual muito citado por aqueles que se inspiravam, por exemplo, norte-americano. Além do mais, a ampla descrição do Brasil feita por Reinal, seu depreciativo retrato de Portugal e o parecer de que os portos do Brasil deviam ser abertos ao comércio de todas as nações contradiziam frontalmente a nova tendência política do neomercantilismo de Lisboa. Na década de 1780, podemos dizer que a tensão interna do sistema luso-brasileiro provocava crescente divergência entre a colônia e a metrópole. Enquanto a política imperial fosse tolerante e o envolvimento de poderosos grupos de interesses metropolitanos e coloniais em funções governamentais não pronunciara inevitável ou necessariamente a ameaça de uma confrontação entre eles. Porém, após a queda de Pombal, dada a motivação econômica contraditória, a situação mudou dramaticamente. A rigidez cada vez maior da política colonial, elaborada em termos de um estrito neomercantilismo e coincidente com o aumento de entusiasmo dos brasileiros pelo exemplo da vitoriosa rebelião colonial norte-americana, reduziu em muito a possibilidade de ser evitada uma crise nas relações intra-imperiais. 2. Situação mineira. Mas,
Deixando agora esses aspectos da macroconjuntura, pretendendo então enfocar o plano regional, ou seja, a situação mineira, entraremos assim na segunda parte da minha apresentação. A população da capitania de Minas Gerais em 1776, excluídos os índios, era superior a 300 mil habitantes, o que representava 20% da população da colônia. Mais de 50% da população era negra, integrada por africanos importados ou por escravos brasileiros de pura raça de herança africana, ou por escravos brasileiros de pura herança africana. Mais de 50% da população era negra, integrada por africanos, importados ou por escravos brasileiros de pura herança africana. O restante da população era constituído, grosso modo, por percentagem igual de brancos e pardos. Este último grupo compreendia, na gíria colonial, mesclas raciais puramente brasileiras por nascimento. Dentro dos limites da capitania, a população era desigualmente distribuída. Havia considerável movimento migratório interno, sobretudo para o sul. Rio das Mortes, por exemplo, nas últimas décadas do século XVIII, quase triplicou sua população. No entanto, Vila Rica, durante esse mesmo período, apresentou um declínio demográfico. A mudança de população para o sul indicava profunda alteração das funções e da economia de Minas Gerais. Após a década de 1760, o declínio de Vila Rica e a ascensão do sul refletiam a queda do papel dominante de mineração e a crescente importância das atividades agrícolas e pastoris. Em verdade, o próprio processo de mudança, especialmente no decênio de 1780, tinha gerado notável diversificação da economia regional. Minas Gerais, rural dos anos pioneiros, apresentava feições que contrastavam gigantescamente com a economia latifundiária do litoral. O surto do ouro criaram um mercado interior para produtos até então apenas exportados. Logo, os próprios mineiros começaram a produzir localmente certos gêneros básicos essenciais ao abastecimento dos campos de mineração e das cidades em crescimento. Com a implantação dos engenhos de açúcar em Minas Gerais e a considerável demanda urbana, passou a haver um tipo especial de propriedade territorial diferente dos grandes latifúndios monocultores do litoral. A fazenda de Minas muitas vezes combinava o engenho de açúcar com a mina, ou esta última com a pecuária. Muitos latifúndios de Minas tinham lavra aurífera, grande lavoura, engenhos de açúcar e de farinha. O ponto importante é que a economia regional, com suas propriedades rurais horizontalmente integradas, era particularmente capaz de absorver o choque das transformações que vieram após a exaustão do ouro aluvial. Tinha capacidade para corresponder ao estímulo recebido tanto da economia interna quanto do amplo comércio exterior, que minguou na proporção direta do declínio da proporção aurífera, depois do decênio de 1760. Qualquer produto local suportava uma comparação favorável com os artigos importados. Mas as despesas crescentes em artigos de importação tinham contribuído para aumentar as dificuldades dos mineiros. Demandas mais complexas exigiam maiores gastos de capital, maior emprego de instrumentos de ferro e aço, assim como uma exploração mais racional e mais científica. O preço elevado do ferro e da pólvora importados da Europa gerou para os mineradores uma necessidade imperiosa do custo de produção mais baixos e forçou empresários a buscarem substituir as importações por produtos locais. No que dizia respeito ao ferro, ele estava ali bem perto ao alcance da mão. A sociedade mineira no século XVIII jamais foi constituída apenas por senhores e por escravos, pelo menos no sentido em que tais termos podem ser aplicados às grandes propriedades agrícolas das zonas litorâneas. Em Minas, o povoamento urbano, através das cidades plantadas nas montanhas, produziu um ambiente diferente, embora os cidadãos brancos mais ricos manifestassem amplos interesses na mineração e na agricultura das zonas circunvizinhas. A casa da cidade é que era o foco das suas atividades e de sua cultura. Porém, em Minas, o foco urbano e o desenvolvimento difuso em atividades econômicas múltiplas fizeram com que os valores da elite da capitania fossem algo diferente, qualitativamente, do espírito patriarcal do resto da colônia. Os magnatas de Minas, tipicamente representados pelo opulento contratante João Rodrigues de Macedo e o latifundiário Alvarenga Peixoto, ou o advogado de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, participavam de uma miríade de atividades econômicas que estavam crescentemente vinculadas à economia regional, de um modo que jamais poderiam estar os grandes produtores de matérias-primas coloniais de demais zonas da América Portuguesa.
Além do mais, a transformação dos órgãos governamentais regionais fiscais e administrativos em centros concentrados de interesse local fortalecera tal tendência. A Junta da Fazenda de Minas, como uma instituição de grande importância, não era desafiada por qualquer autoridade de nível idêntico. Vila Rica não tinha relação ou alfândega independente com as existentes nas capitanias litorâneas como jurisdições definidas. A Junta da Fazenda de Minas, desde o decênio de 1760, vinha sendo a única responsável pela arrematação dos contatos de maior importância e nenhum contrato local era arrematado por empresários metropolitanos, embora nas capitanias do litoral houvesse ainda contratos arrematados em Lisboa. Tais fatores faziam da Junta da Fazenda de Minas um órgão do qual eram centralizados os mais poderosos interesses econômicos locais. O resultado era que as preocupações vitais de um homem de negócios português, imigrante como João Rodrigues de Macedo, ficavam profundamente enraizadas e inseparáveis do ambiente local. De um modo inimaginável por um agente de cidade portuária ou por um empresário importador e exportador da Bahia ou do Rio de Janeiro. Entre os brancos mineiros também emergia uma elite letrada cada vez mais representativa do caráter próprio de sua sociedade. Durante 40 anos, os mineiros vinham mandando seus filhos para a Universidade de Coimbra em 1786. Havia 12 mineiros entre 27 brasileiros matriculados nessa universidade em 1787. Eram de Minas 10 dos 19 estudantes do Brasil lá matriculados. O decano da mais antiga geração de mineiros diplomados era o conhecido advogado Cláudio Manuel da Costa. Fora para Coimbra em 1749 e logo conquistou em Portugal boa reputação como poeta. Regressando ao Brasil, estabeleceu imediatamente a sua banca de advocacia. Em 1759, foi eleito para a Academia Brasílica dos Renascidos, Bahia, entidade literária de existência curta de uma das poucas iniciativas culturais que se tentou na América Portuguesa, global e localmente. O bem-sucedido jovem brasileiro despertou a atenção do governador Freire de Andrade, que o nomeou secretário do governo de Minas, função que desempenhou por 2 vezes. Cláudio Manuel da Costa era realmente um homem muito rico. Tinha clientela importante, muitos escravos e sociedade em Minas de Ouro. Possuindo uma fazenda de criação de gado e de porcos, além de um negócio de grandes proporções de concessão de créditos, sua espaçosa mansão em Vila Rica era o ponto de reunião e da intelectualidade da capitania. Entre os visitantes mais regulares do poeta nos anos do decênio de 1780, contava-se Tomás Antônio Gonzaga, também poeta e ouvidor de Vila Rica. Tomás Antônio Gonzaga, nascido no Porto, cresceu no Brasil, onde frequentou o Colégio dos Jesuítas da Bahia. Os dois eram o centro de um grupo que contava com o intendente de Vila Rica, Francisco Bandeira, o contratante João Rodrigues de Macedo, o ex-ouvidor de São João del Rei, Alvarenga Peixoto, e os 2 padres, Carlos Correia, vigário da rica paróquia de São José do Rio das Mortes, e o cônego Luiz Vieira da Silva, da Catedral de Mariana. Luiz Vieira da Silva, um padre erudito e que tinha uma excelente e moderna biblioteca composta de mais de 600 volumes, era um entusiasta de 2 acontecimentos da América do Norte. Luiz Vieira sustentava que as potências europeias não tinham direitos de domínio sobre a América, homem que nunca deixara o Brasil. Pensava de modo muito semelhante ao daqueles estudantes conspiradores como Maia e Vidal Barbosa, que tinham apertado as mãos em Coimbra e jurado libertar a sua pátria do domínio português. O grupo de Vila Rica não era o único círculo de homens inteligentes e de pensamentos afins que se encontravam regular e informalmente para discutir poesia, filosofia e os acontecimentos da Europa e das Américas. Grupos semelhantes de advogados e escritores reuniam-se em São Paulo em São João del Rei, correção, não é São Paulo não, hein? Grupos semelhantes de advogados e escritores reuniam-se em São João del Rei e por toda parte da capitania para conversar ou jogar cartas. Os membros do Círculo de Vila Rica, pela qualidade de sua poesia e por sua posição, influência e riqueza, situavam-se na cúpula da sociedade de Minas, tendo laços familiares de amizade ou de interesses econômicos a vinculá-los com uma rede de homens do mesmo nível, embora menos organizados em toda a capitania. Em sua qualidade de advogados, juízes, fazendeiros, comerciantes, emprestadores de dinheiro e membros de poderosas irmandades leigas,
eles tipificavam os interesses diversificados, mas intensamente mineiros da elite da capitania. As poderosas forças econômicas que pressionavam empresários a se tornarem autossuficientes, juntamente com o ambiente cultural urbano e o êxito evidente da cultura transplantada em definir suas próprias soluções distintivas nos campos artístico, arquitetônico e musical, foram em conjunto os fatores que impeliram em 1781 Alvarenga Peixoto a manifestar esta forte autopercepção no canto genetlíaco, a apologia entusiástica das riquezas dos homens e das promessas da terra brasileira. As condições sociais e econômicas de Minas Gerais na década de 1780 contradiziam tudo o que o conceito de dependência colonial, então corrente entre os estadistas lisboetas, tinha por axiomático. Assim, o desenvolvimento verificado em Minas era a antítese daquilo que a mentalidade oficial de Lisboa acreditava construir a função de uma capitania colonial, especialmente daquela que, por tanto tempo, fora a fonte mais vital da riqueza colonial portuguesa. A tensão crescente no interior do sistema não era, portanto, unicamente econômica e social na origem. O Estado pombalino, em suas criações administrativas em ambos os lados do Atlântico, envolvera magnatas locais e negociantes em órgãos do governo, com a deliberação. Comerciantes e homens de negócio tinham sido atraídos pelas seções administrativas da Fazenda Real, feitos delegados da Junta do Comércio de Lisboa, nomeados para as intendências coloniais do ouro, transformados em funcionários fiscalizadores da administração dos diamantes e membros das juntas das fazendas das capitanias. E ainda, a participação de homens de negócios latifundiários da administração pública só funcionava em favor dos interesses do Estado quando havia coincidência dos interesses imperiais com os locais, e na medida em que a vigilância constante do governo central em Lisboa ou o Rio de Janeiro pressionasse no sentido das prioridades gerais sobre os interesses pessoais e facciosos da oligarquia local. A participação dos grupos locais no próprio mecanismo governamental não dava como resultado obrigatório o fortalecimento dos vínculos naturais entre metrópole e colônia. Na verdade, sendo divergentes as motivações econômicas, dava-se exatamente o oposto. Já nos anos da década de 1770, houve uma significativa lassidão no rigor da vigilância da Fazenda Real sobre as juntas das fazendas coloniais. Este estado de coisas teve resultados particularmente danosos em Minas, onde a junta regional era parcialmente responsável pela arrecadação do quinto real, anteriormente a mais importante das receitas da coroa. Pelo fim do decênio de 1770, tinham sido postas de lado, virtualmente, as estipulações da lei, em virtude do contínuo fracasso do intento de completar as 100 arrobas da cota de ouro devida a Portugal a cada ano. A Junta da Fazenda de Minas não era mais operante em suas outras atribuições: a contratação das receitas da capitania, os dízimos e as entradas. Os pagamentos atravessavam-se por anos. João Rodrigues de Macedo, em 1788, deixava um débito com a Junta da Fazenda de Minas no valor de R$ 763.168,19. Esta era uma soma correspondente ao triplo da receita oficial da capitania por ano. E Rodrigues de Macedo não era uma exceção. Por volta de 1788, somente quanto às entradas, o montante atrasado já alcançava a impressionante cifra de R$ 1.554.552,539. Como se pode verificar, a correção, hein? R$ 1.554.552.539. Como se pôde verificar, as dívidas não são coisa da nova história do Brasil. Uma causa dessas enormes divididas, particularmente no caso das entradas, foi a recessão provocada pelo declínio da produção aurífera.
Os contratos foram negociados com a esperança de enormes lucros dentro de uma situação de expansão econômica e, em tais circunstâncias, os longo prazos contratados com preço fixado teriam sido a vantagem dos contratadores. Mas com a economia em contratação, as somas prometidas à Fazenda Real pelos contratadores foram se tornando a cada ano mais difíceis de se realizarem. Dentro dessa situação complicada, constam dois fatores precipitantes. O primeiro foi o governo de Cunha Menezes, homem agressivo e pretensioso, que entrou em amargas controvérsias com a elite mineira. O segundo, e acima de tudo, foi a chegada do governador e Visconde de Barbacena em 1788, com instruções detalhadas de Martinho de Melo e Castro para implementar uma raiz e um ramo de reforma de todo o sistema tributário de Minas. Em julho de 1788, Barbacena convocou a Junta da Fazenda de Minas, transmitiu a reprimenda de Lisboa, insistiu na imposição da derrama e anulou todos os contratos. As palavras do novo governador caíram como uma bomba. O atraso com a Fazenda Real, na cota de 100 arrobas anuais, chegava ao montante de 538 arrobas de ouro, ou seja, 3,5 bilhões de réis. As dívidas nos contratos de dízimos e entradas representavam 2,5 bilhões de réis. Na estrutura imperial, então, esboçava-se, na minha opinião, um conflito de proporções clássicas. A política de Melo e Castro para as colônias derivara das circunstâncias da fase pós-Pombalina e, em sentido amplo, a serviço dos interesses da poderosa oligarquia mercantil-industrial metropolitana, tinha chegado, em 1788, a uma situação de confronto direto com a elite colonial, que, antes da queda de Pombal, direta ou indiretamente, exercera o governo de Minas Gerais. Em verdade, não havia parcela da elite do poder em Minas que não fosse afetada de um modo ou de outro pelas instruções de Melo e Castro. E, subjacente ao confronto dos grupos de interesse, havia o antagonismo mais profundo entre uma sociedade que cada vez mais adquiria consciência de si e autoconfiança, em que punha ênfase a metrópole interessada na conservação de mercados no resguardo de um vital produtor de pedras preciosas, ouro e receitas.